paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. A gente vai abrir o Gênesis, capítulo 4, no versículo 6. E após Gênesis, a gente vai dar um pulinho na Hebreus. Gênesis, capítulo 4, versículo 6 diz assim: Então o Senhor lhe disse: Por que você anda irritado? E por que essa cara fechada? Se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito? Mas se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta à sua espera. Amém? A gente sabe, né, que essa passagem aí fala a respeito de Caim e Abel, mas ela também fala para nossas vidas, né? Se a gente estiver disposto a fazer o que é certo, a gente não precisa invejar ninguém, a gente não precisa desejar nada de ninguém. Tão certo como Deus vive, Ele deixou escrito que nós vamos ser aceitos. Então, se a gente vê um irmão muito usado na fé, a gente não precisa invejar aquilo que ele tem, porque Deus é fiel para derramar a mesma unção em nós. E não só nessa parte, todos nós sabemos o que é certo, aquilo que fere a lei de Deus, aquilo que não faz a vontade de Deus. E essa passagem também fala, né, não é só a respeito do sacrifício, fala a respeito do nosso dia a dia. Se nós viver na prática do pecado, se nós viver prostituindo, mentindo, enganando, roubando o Senhor, com certeza nós não vamos ser aceitos. Mas essa aceitação é para dar um dia junto dele, morando com ele, morando com o filho dele, porque o Espírito Santo veio para nos convencer do pecado, do juízo e da justiça. O Espírito Santo de Deus tem tentado todo dia convencer, e muitos de nós vive pecando, vive errando, não ouvindo a voz do Espírito Santo. E às vezes a gente fica pensando, né, falando assim, aquela passagem que fala que o pecado contra o Espírito Santo não tem perdão. E o Espírito Santo vem dia a dia querendo nos convencer, nos mostrar o caminho, direcionar para Cristo Jesus. E nossos ouvidos já não estão sensíveis, nós estamos mais preocupados em fazer a nossa vontade, a vontade da carne, não a vontade do Pai. Aí vai chegar no último dia, Jesus não vai poder dizer: bendito do meu Pai, porque você pecou contra o Espírito Santo. O Espírito Santo estava tentando te convencer, te mostrar o caminho, mas você não quis ouvir a voz do Espírito Santo. E para firmar essa passagem, a gente vai, para firmar o que eu estou falando, a gente vai abrir em Hebreus, capítulo 10. A gente vai ler do versículo 24 em diante. Diz assim: cuidemos também de nós animar uns aos outros no amor e na prática de boas obras. Não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Porque se continuarmos a pecar de propósito, depois de ter recebido o conhecimento da verdade, já não resta sacrifícios pelos pecados. Pelo contrário, resta apenas uma terrível expectativa, juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Amém? Então, aqui quase não precisa nem de explicar. Aqui já está falando para nós: se nós não endireitar nossas veredas, nós não vamos estar junto do Pai. E isso eu falo para você, mas também sabendo de mim também, que se eu não ficar atento, né, se eu não ficar vigilante, eu posso ficar no último dia. E às vezes você está aqui pensando assim, né, eu ainda vou ouvir as trombetas soar, mas talvez não vai dar para você sair nem da porta, né?
Então, é uma reflexão aonde você quer passar a sua eternidade, aonde você quer passar a sua eternidade. E para vocês aí que tem dons espirituais, que estão enterrando seu dom, você prefere enterrar seu dom do que exaltar Deus pelo seu dom? Para pensar a oportunidade que Deus está te dando todo dia. Se você veio nesse culto para ouvir essa palavra, você não pensa assim, alguém está falando, eu nem sabia que eu ia ter oportunidade, mas pensa que é o Espírito Santo usando eu para falar com você. Eu não sou ninguém, sou pecador como você, mas tenho tentado seguir no caminho. E o conselho que eu te dou nessa noite, talvez Deus está te dando uma última chance neste dia. Segura nas mãos do Senhor, não larga as mãos do Senhor não, porque se você estiver com Ele não vai te negar não. No último dia Ele vai dizer: vem bendito do meu Pai. E assim como Jesus está com o Pai, nós estaremos também. Essa é a palavra